Amém, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Queridos, rapidamente vamos abrir as nossas Bíblias, lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, nós iremos fazer a leitura do verso de número 1 até o verso de número 19, livro de 1 Samuel, capítulo de número 30, nós vamos ler os versos de número 1 até o verso de número 19, amém? E diz assim o texto: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Negebe e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que não houvesse neles mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa dos seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Eimeleque: Traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo recobrarás. Ao que partiu Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde pararam os que tinham ficado para trás. Mas Davi ainda os perseguia com 400 homens, enquanto que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar adiante do ribeiro de Bessor. Ora, acharam no caminho um egípcio, e trouxeram a Davi, deram-lhe pão a comer e água a beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas. Tendo ele comido, voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não havia comido pão nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: De quem és tu e de onde vens? Respondeu ele: Sou um moço egípcio, servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou porque adoeci há 3 dias. Nós fizemos uma incursão sobre o Neguebe dos queretitas, sobre o de Judá e sobre o de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. Perguntou-lhe Davi: Poderias descer e nos guiar a essa tropa? Respondeu-lhe ele: Jura-me tu por Deus que não me matarás, nem me entregarás à mão de meu senhor? E eu descerei e te guiarei essa tropa. Desceu, pois, Davi, e o guiou, e eis que eles estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por causa de todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e a terra de Judá. Então Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos, que montados sobre os camelos fugiram. Assim recobrou Davi tudo quanto os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas 2 mulheres, de modo que não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhe haviam tomado. Tudo tornou a trazer Davi. Aleluias. Até aqui, meus irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, antes de iniciar aqui a nossa ministração, eu gostaria de propor um tema para a nossa mensagem essa noite, e o nosso tema será: como
buscar pela restauração da nossa família. Como buscar pela restauração da nossa família. Então este será o nosso tema, esta será a temática da mensagem essa noite. Como buscar pela restauração da nossa família. Queridos, e quando falamos em restauração, a saber aqui a da família, há de lembrarmos, igreja, que uma reconstrução, ela só se faz necessária mediante algo que perdeu ali a sua essência, ou seja, mediante algo que perdeu ali a sua identidade e a sua natureza original. Deste modo, queridos, o objetivo de uma restauração é sempre trazer a essência daquilo que foi perdido, é sempre trazer de volta a originalidade daquilo que foi corrompido, é sempre trazer de volta aquilo que outrora foi desconfigurado e transformado da sua forma original. E se estamos, igreja, e estaremos tratando acerca da restauração da família, é porque outrora o conceito de família, que foi estabelecido por Deus lá no Jardim do Éden, ele sofreu alguns danos, ele sofreu algumas mudanças, ele sofreu algumas alterações, e por isso necessitará de restaurações constantes, para que a família, ela mantenha a sua genuína identidade, mediante as adversidades do mundo moderno. E biblicamente falando, igreja, quando nós observamos o conceito de família segundo a luz das Escrituras, nós iremos observar dois modelos, ou seja, dois conceitos de família segundo a palavra de Deus. Nela, nós encontraremos um conceito de família antes do pecado e outro depois do pecado, ou seja, depois da queda. E no livro de Gênesis, especificamente ali a partir do capítulo de número 2, no conceito da família antes do pecado, nós iremos observar alguns privilégios, nós iremos observar algumas graças, alguns favores que o Senhor ele concebeu ali para a família adâmica no Jardim do Éden. E o primeiro privilégio, igreja, dessa família, era que na família adâmica, na família primitiva do Éden, havia ali uma comunhão constante entre Deus e essa família. Assim diz a palavra de Deus que o Senhor, queridos, visitava aquela família diariamente na viração do dia, como nos diz Gênesis capítulo 3 ali a partir do verso de número 8. E o segundo privilégio era que havia sobre aquela família a direção constante do Senhor sobre as suas vidas. Havia ali, a Bíblia diz, queridos, que Deus, ele falava face a face e direcionava-se constantemente àquela família. E o terceiro e último privilégio, igreja, era que sobre essa família havia ali uma aliança, havia ali uma promessa do Senhor sobre essa família, ou seja, sobre essa parentela do Éden, representados ali por Adão e Eva, estavam sobre os seus ombros, estavam sobre as suas vidas, os cuidados do Senhor, o zelo do Senhor diariamente sobre as suas vidas. E outro conceito, igreja, de família, que nós vamos encontrar à luz das Escrituras, é o comportamento da família depois do pecado, representados aqui então pelos filhos de Adão e Eva, Abel e Caim. E a história, queridos, uma das mais conhecidas e que todos nós conhecemos, revela-nos uma família que após a entrada do pecado do mundo, teve que conviver ali com seus constantes conflitos em seu lar, como a ira, como a inveja, como o desejo da vingança, como o homicídio, e toda essa conduta pecaminosa, igreja, ela se deu por conta de que o pecado, ele havia adentrado o mundo por conta da desobediência do homem. Mas cabe-nos aqui a pergunta, queridos, por que então a família primitiva do Éden, a família adâmica, instituída por Deus lá no Jardim do Éden, sendo ela o projeto perfeito de Deus, por que ela perdeu então todos esses favores? Porque a igreja, a família cristã, e do mesmo modo a família secular, ela vem sofrendo, igreja, com constantes ataques do maligno, ela vem sofrendo mudanças na sua essência, ela vem sofrendo, igreja, com as desconfigurações da sua forma original, assim como sofreu aqui a família de Abel e Caim. E o apóstolo Paulo, lá no capítulo de número 3 da sua epístola aos Romanos, no verso de número 23, ele nos traz a resposta para essas perguntas ao qual nós mencionamos aqui agora. E a resposta de Paulo é: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, igreja, o pecado oriundo e herdado lá do Jardim do Éden, ao qual a teologia ela denomina como pecado adâmico ou pecado original, é o motivo pelo qual a família secular e cristã, a base da sociedade,
ela vem sendo deturpada, ela vem sendo atacada, ela vem sendo perseguida e vem sendo desestruturada da sua forma original ao longo dos tempos. E trazendo para o nosso contexto de igreja, com a inserção do pecado no mundo, eu lanço outra pergunta à igreja. O que nós temos observado quando o assunto é a instituição família em nossos dias atuais? Ou melhor, como nós temos enxergado o conceito e o comportamento da família moderna? Como nós, igreja, que defendemos a instituição família, baseadas nos princípios do reino de Deus, como nós temos aqui, queridos, enxergado a corporação família, o núcleo família, o que nós temos feito quando é abordado o tema família em nossos dias atuais. E infelizmente, queridos, o que nós temos notado e observado, quando entra-se em pauta o conceito da família, tanto no âmbito secular, quanto no âmbito eclesiástico, é lastimável, é preocupante, é desagradável. Infelizmente, o que o diabo tem feito com as nossas famílias em nossos dias atuais. E na maioria das vezes, nós como igreja, temos cruzados os nossos braços, mediante essa situação, permitindo que o diabo, ele ceife a vida de nossos familiares. O casamento, por exemplo, igreja, que foi estabelecido por Deus para o início de uma família, ele virou algo retrógrado, ele virou algo insustentável, ele virou algo passageiro, temporal. E o reflexo deste conceito de casamento é que o número de divórcio dentro e fora das igrejas, ele vem aumentando assustadoramente na sociedade. As pessoas, igreja, não estão se suportando mais em seus relacionamentos. São irmãos que não falam mais uns com os outros, são os filhos que não falam mais com os seus pais, são os pais queridos que não falam mais com os seus filhos, são problemas com o álcool, são problemas com a droga, com a prostituição, é o rancor, é a mágoa, queridos, é o abandono que impera no seio da nossa família. Que conceito maligno de família é esse que nós estamos vivendo em nossos dias atuais? Queridos, como os valores e o conceito da família, eles foram deturpados e modificados por conta do pecado. Como as raízes da verdadeira família, elas foram desconfiguradas e destruídas do propósito ideal de Deus para as nossas vidas. Mas infelizmente, igreja, este é o panorama da família pós-moderna. Este é o panorama da família pós-pecado, que vem sido regida pelo inimigo, que se deturpou e se desconfigurou do propósito primário de Deus, estabelecido lá no Jardim do Éden para as nossas vidas. Mas eu vim aqui nesta noite, na autoridade, no nome de Jesus, dizer à igreja e à família brasileira, que ainda há esperança para as nossas famílias. Não desista da sua família, pois ainda, queridos, que o diabo tenha tentado tirá-lo, ou tenha tirado a sua família da presença do Senhor, Deus, Ele nos dará essa noite as estratégias necessárias para resgatarmos as nossas famílias das garras do inimigo. Ainda, queridos, que o pecado esteja habitando no mundo, ainda, queridos, que o inimigo tenha levado cativo a sua família, assim como levou aqui a de Davi, ainda, queridos, que a restauração das nossas famílias, ela pareça ser impossível aos nossos olhos, assim como foi com a família de Davi, Deus manda dizer através da tua palavra: aquieta o teu coração, porque onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluias, louvado seja o Senhor. E aqui, queridos, já adentrando o texto que nós acabamos de ler, e antes de aqui nós extrairmos as estratégias que o Senhor, mediante a sua graça, Ele irá nos conceber para lutarmos pela restauração da nossa família, nós precisaremos primeiro entender um pouco do contexto próximo ao qual passaram estes acontecimentos. Diz o contexto, igreja, que Davi, juntamente com os seus homens, eles irão encontrar-se aqui em alguns capítulos anteriores a este, ao qual nós meditamos agora, em constantes fugas da pessoa de Saul. E por causa dessa perseguição, informa-nos a palavra de Deus que Davi, por não desejar a luta armada, Davi então ele decide refugiar-se em aldeias. Davi então ele decide procurar refúgios em vilas, nos desertos, nas cavernas. Entretanto, com as constantes fugas de Davi, entretanto, mesmo com as constantes fugas de Davi, Saul ele não deseja parar a sua perseguição a Davi.
E assim, igreja, encontrando-se num beco sem saída, Davi agora em meio a este cerco, ele decide procurar refúgio em Aquis, o rei dos filisteus. E é interessante, igreja, o que nos chama a atenção neste texto, é que Aquis, o rei dos filisteus, ele concebe esse abrigo a Davi, ele concebe essa cobertura a Davi, todavia cedendo a Davi e a seus homens uma cidade, queridos, que tinham por nome de Ziclag. Assim, queridos, com este acolhimento de Aquis, rei dos filisteus, Davi então, juntamente com os seus homens, eles passaram a morar aqui na cidade de Ziclag. E morando aqui em Ziclag, igreja, informa-nos o texto, que Davi ele acabou fazendo alianças com o povo filisteu. Davi, igreja, ele foi o braço direito de Aquis, rei dos filisteus. Assim, igreja, tanto foi o envolvimento de Davi aqui com os filisteus, que acredite, Davi ele se prontificou-se, juntamente com os seus homens, a pelejar contra o seu próprio povo, contra o povo de Israel. Mas por desígnio do Senhor, no percurso deste combate contra Israel, os filisteus eles decidem recusar esse favor de Davi, e o texto diz que os filisteus enviaram a Davi e a seus homens de volta para Ziclag. Assim, igreja, como é mencionado aqui no texto, Davi ele volta para a terra de Ziclag, e aqui no capítulo de número 30, a partir do verso 3, diz a palavra que ao chegar na cidade de Ziclag, Davi ele vai encontrar uma cidade totalmente em ruínas, e já não bastasse essas causas, diz a Bíblia que os amalequitas também haviam levado a família de Davi, e juntamente com o povo que estava na cidade de Ziclag. E no verso número 4 diz o texto que mediante a essa situação de percas, principalmente aqui a perca familiar, Davi juntamente com o seu povo que havia voltado de Afeque para Ziclag, ergueram as suas vozes e choraram até que não houvesse mais forças para chorar. Mas diz o texto no verso de número 6 que Davi, mediante toda essa dificuldade, diz o texto, queridos, que Davi, mediante todos esses obstáculos, ele se fortaleceu no Senhor seu Deus, retomou todas as suas forças, ajuntou os seus homens e partiu para resgatar a sua família das posses de Amaleque. E para finalizarmos aqui, igreja, o nosso resumo deste texto, após Davi orar a Deus, pedindo uma direção para o vindouro resgate de sua família, diz o verso 16 e 17, que desceu, pois, Davi, e feriu os amalequitas desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 mancebos que montados sobre camelos fugiram. Assim finaliza, queridos, o texto dizendo que Davi, juntamente com os seus homens, retomaram tudo quanto os amalequitas havia levado, inclusive a sua família e a família de seu povo. Sendo assim, igreja, o primeiro aprendizado que o Senhor revela-nos através deste texto é o de não desistirmos das nossas famílias, ainda que as circunstâncias ao qual nós estejamos passando, ela seja desfavorável. Como aprendemos, igreja, Davi juntamente com seus homens, ao voltarem do caminho da batalha contra Israel, eles retornaram para Ziclag, e irão encontrar aqui primeiramente uma cidade destruída, uma cidade devastada diante dele e de seus homens. Segundo, ao chegarem na cidade de Ziclag, Davi ele vai começar a enfrentar a ira do seu próprio povo, ao qual por pouco não resultou num apedrejamento ou até mesmo a morte de Davi. Terceiro, Davi ao chegar na cidade de Ziclag, ele vai enfrentar a dor, ele vai enfrentar a injustiça, ele vai enfrentar a tristeza, o choro, a dor, a saudade pela perca de seus familiares. Mas mesmo assim, igreja, mesmo em meio a esse contexto de dificuldades, Davi ele não desistiu da sua família. Davi, queridos, mesmo em meio a essas atribulações, Davi ele não se esmoreceu, não desistiu da sua família por conta dessa situação ao qual ele estava passando. Todavia, igreja, informa-nos o texto, que ao invés de Davi ele jogar a toalha e desistir da sua família em meio a essas dificuldades, como nós costumamos fazer, diz o texto que mesmo em meio a essas provações, Davi ele se colocou de pé e fortaleceu-se no Senhor, aleluias, e partiu juntamente com os seus homens para a batalha, para resgatar a sua família das mãos de Amaleque. Assim, igreja, o que aprendemos aqui é que as dificuldades aos quais Davi ele aqui estava enfrentando, elas não foram capazes de parar o plano de salvação que Davi ele tinha para a sua família. Assim, igreja, o que aprendemos aqui
é que os obstáculos que Davi aqui ele estava passando naquele momento, eles não foram capazes de paralisar a busca pela redenção da sua família. Assim, igreja, o tamanho das dificuldades, o tamanho do gigante, o tamanho dos obstáculos grandiosos que viriam pela frente, eles, do mesmo modo, não foram capazes de parar a Davi pela libertação da sua família. Queridos, Deus, através dessa palavra profética, deste primeiro aprendizado, ao qual nós meditamos agora, Deus está nos convidando esta noite, neste culto, para tirarmos os nossos olhos das dificuldades. Está nos chamando para fortalecermos o seu poder, para buscarmos pela nossa família. Queridos, Deus, através dessa palavra, neste primeiro aprendizado, Ele está nos convidando, Ele está nos encorajando a não temer os obstáculos que surgirão na libertação das nossas famílias. Queridos, o Senhor Jesus, esta noite, neste culto, neste exato momento, Ele está nos convidando a não temer as dificuldades, Ele está nos convidando a não temer as crises, a não temer as provações que surgirão na busca pela restauração das nossas famílias. E talvez você deva estar pensando aí, mas irmão Jair, eu não tenho mais esperança, a minha família não tem mais jeito, não tem mais remédio, não tem mais cura, não tem mais solução, e por conta disso, irmão Jair, eu estou desistindo de buscar pela minha família. E Deus manda lhe dizer essa noite: fortaleça-se no Senhor teu Deus, anime-se no Senhor, alegre-se no Senhor, confie no Senhor, creia no Senhor Jesus, assim como fez Davi, e será salvo tu e a sua casa, aleluias, louvado seja o Senhor. Queridos, não permita que o diabo ele tire a sua família da presença do Senhor. Não permita, queridos, que Amaleque ele leve cativo a sua família de Ziclag. Busque pela sua família, lute pela sua família, não desista da sua família, permaneça firme neste propósito, levante-se, tome as suas armas espirituais e levante-se nessa luta pelo resgate da sua família, que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nos concederá a vitória em o nome de Jesus. E o segundo aprendizado, igreja, ao qual Deus revela-nos através da sua palavra, é o ensino, queridos, de usar a ferramenta da oração em busca da remissão, da salvação das nossas famílias. E neste texto, igreja, ao qual nós meditamos agora, que nós acabamos de ler, nós iremos observar que Davi, após passar por esses problemas, ao qual eu mencionei há instantes, diz o texto no verso de número 8, que Davi, antes de partir para o resgate de sua família das mãos de Amaleque, diz o texto que Davi, ele orou ao Senhor dizendo: perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E respondeu o Senhor dizendo: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo recobrarás. Assim, igreja, a palavra de Deus revela-nos que antes de Davi, ele tomar qualquer iniciativa, segundo aqui a sua própria vontade, para salvar a sua família, Davi, antes de qualquer decisão, diz o texto que ele orou ao Senhor, pedindo a direção de Deus no trajeto da libertação da sua família. Davi aqui em Ziclag, igreja, ele tinha tudo a seu favor para tomar as suas próprias decisões com relação à salvação da sua família. Davi aqui, igreja, em Ziclag, ele tinha tudo a seu favor para agir conforme a sua carne. Davi aqui, igreja, por conta das emoções ao qual ele estava passando, ele poderia muito bem deixar a razão tomar conta de si e agir conforme a sua vontade. Davi, queridos, como aprendemos, ele já havia perdido a sua família. Davi, como mencionamos, ele já havia perdido as suas posses, ele já havia perdido os seus bens, ele já havia perdido o controle da situação ao qual encontrava-se. E nós, queridos, quando nós enfrentamos uma situação de crise como essa ao qual Davi passou, nós, queridos, quando nós nos deparamos com situações de conflitos como essa ao qual Davi passou, nós, igreja, quando nós enfrentamos uma situação de crise, aparentemente irreversível, de solucionarmos os nossos problemas como Davi aqui passou, nós, na maioria das vezes, por conta do desespero, por conta da aflição que essa situação nos causa, nós costumamos agir segundo a nossa própria vontade, segundo a nossa própria razão, sem o direcionamento do Senhor. E uma prova disso é que em Números capítulo 20, quando Moisés ainda encontrava-se aqui no deserto de Sim, juntamente com a congregação de Israel, relata-nos o texto que os israelitas, eles murmuravam contra Moisés ali no deserto de Sim,
lugar ao qual Moisés havia conduzido o povo. E o povo assim então murmurou por não haver água para beber ali naquele lugar. E por conta dessa situação, igreja, por conta dessa dificuldade, diz a Bíblia que os hebreus então, eles começaram a ameaçar a Moisés, eles começaram a intimidar a Moisés, eles começaram a pressionar a Moisés por conta deste aperto. E aqui, queridos, diante de uma passagem ao qual todos nós conhecemos, Deus havia ordenado a Moisés que ele falasse à rocha. Entretanto, Moisés, por conta da pressão do povo, entretanto, Moisés, por conta da imposição dos hebreus, ao invés de falar à rocha, diz o texto que Moisés a feriu por 2 vezes. E o salmista, lá no Salmo 16, informa-nos que por conta dessa atitude de Moisés, dele agir irrefletidamente, ou seja, de agir sem pensar ao ferir a rocha, Deus não permitiu que Moisés, juntamente com aquela geração, entrasse na terra prometida. É por isso, igreja, que devemos sempre buscar a salvação da nossa família, na dependência e na oração ao Senhor, para não agirmos conforme a nossa vontade. Davi, no Salmo de número 28, verso 6, ele canta dizendo: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, é o meu escudo, nele confio o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com meu cântico eu louvarei. O que o salmista Davi revela-nos aqui através deste canto é que a oração, queridos, ela nos liga ao Senhor, ela fortalece-nos no Senhor, ela capacita-nos no Senhor, ela anima-nos no Senhor, ela encoraja-nos no Senhor. Por isso, igreja, quando você for buscar pela sua família, antes de tomar qualquer iniciativa, ore ao Senhor, porque se assim você o fizer por meio dessa oração, Deus irá te conduzir no seu poder para a libertação da sua família. Aleluias. E o terceiro aprendizado, igreja, ao qual Deus revela-nos através da sua palavra, é o de usar as estratégias que o Senhor irá nos conceber pela busca das nossas famílias. Relata-nos o texto que após Davi, ele reanimar-se no Senhor e ele orar ao Senhor, diz o texto, igreja, que Davi, então, ele como um bom combatente que era, Davi ele sabia aqui, queridos, neste texto, que todo conflito ao qual ele iria passar, ele exigiria uma preparação, ele exigiria estratégias, ele exigiria planejamentos, e ele precisaria ser muito bem pensado antes do conflito contra Amaleque. E é exatamente, igreja, o que aqui no capítulo de número 30, Davi ele irá fazer antes de resgatar a sua família. Diz o texto dos versos 11 ao 15, que Davi ele vai usar aqui, queridos, a pessoa de um ex-combatente de Amaleque, que havia sido abandonado pelo seu exército para conduzi-lo até os seus familiares. Davi, aqui, igreja, sem este planejamento, de usar este homem como meio de ligação, para levá-lo até os amalequitas, Davi ele iria retardar a sua chegada no campo de resgate, para libertar os seus familiares. Davi aqui, igreja, sem essa estratégia, de usar este homem como meio para chegar até os amalequitas, Davi ele não iria encontrar o local ao qual encontrava a sua família. E foi por meio dessa estratégia, igreja, de Davi usar este homem, que Davi ele encontrou exatamente o lugar onde encontravam os seus familiares. E trazendo para o nosso contexto, igreja, nós aprendemos primeiro que, se nós buscarmos pela nossa família, de qualquer maneira, de qualquer forma, sem nenhuma estratégia que venha do alto, a conversão de nossas famílias, ela pode demorar a acontecer. Digo isso, igreja, porque Davi, se ele não tivesse usado a estratégia de usar este homem aqui como ponte de ligação e levá-lo até o cativeiro, Davi ele certamente não teria chegado rapidamente ao local onde encontrava-se os seus familiares. Segundo, se nós buscarmos pela restauração das nossas famílias de qualquer modo, de qualquer jeito, sem nenhum comprometimento com o Senhor, sem nenhum direcionamento de Deus, haverá possibilidade, igreja, de infelizmente, nós nem conseguirmos alcançar as nossas famílias e tirá-las da mão do inimigo. Digo isso, igreja, porque se Davi, ele não tivesse colocado em prática aqui o seu plano de usar este homem como meio de ligação para chegar aos amalequitas, Davi ele não teria chegado ao local onde encontrava-se os seus familiares. Terceiro, se nós buscarmos pela restauração das nossas famílias, sem uma sabedoria que venha do alto, sem o planejamento do alto, sem o comprometimento com o Senhor, infelizmente, igreja, poderá haver a possibilidade de não haver mais tempo suficiente para resgatarmos os nossos familiares.
como ensinado, igreja, se Davi ele não tivesse usado aqui a estratégia de usar este homem como um canal para chegar até Amaleque, a sua família poderia ser escravizada. E como de costume aqui do contexto da época, na maioria dos cativeiros, toda a sua família, ela poderia ser morta pelos amalequitas. Igreja do Senhor, uma estratégia quando ela é voltada e direcionada ao Senhor, ela irá te guiar certamente aos caminhos corretos para você buscar pela sua família. Um planejamento, queridos, quando ele é voltado e centralizado na pessoa e no senhorio de Cristo, ele te conduzirá no tempo certo, ele te conduzirá na hora certa e te levará ao lugar exato para o resgate de sua família. Por isso, igreja, busque sempre pela sua família, no direcionamento de um jejum. Busque sempre, queridos, pela sua família, no direcionamento da oração, da intercessão, na meditação da palavra, na estratégia da consagração, na estratégia da santificação, no louvor, no temor, na sabedoria. E se você assim fizer, igreja, o Senhor dará as estratégias necessárias para você salvar as suas famílias das mãos do inimigo. E partindo para o quarto e último aprendizado deste texto, igreja, o texto de como buscar pela restauração das nossas famílias, é que se nós nos mantermos firmes na busca pelas nossas famílias, sem olharmos para as dificuldades e fortalecendo-nos no Senhor, assim como fez Davi, Deus, ele nos dará a vitória e resgatará as nossas famílias das trevas, trazendo-as para a luz que é Cristo Jesus. Como entendido, igreja, após Davi superar todas essas dificuldades orando e fortalecendo-se no Senhor, diz o texto que Davi ele avança em direção ao resgate de sua família. E diz a palavra de Deus que chegando Davi ao local ao qual encontrava-se os amalequitas, prescreve-nos o verso de número 6 que os amalequitas, eles comiam, eles festejavam, eles bebiam, comemorando aqui, queridos, o aprisionamento da família de Davi, juntamente com os seus homens. Mas a celebração, igreja, dessa festa do inimigo, ela durou pouco tempo. Diz a palavra de Deus, a partir do verso 16, que desceu, pois, Davi, e feriu os amalequitas desde o amanhecer até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 jovens, que montados no camelo fugiram. Em seguida diz a palavra que retomou, pois, Davi, tudo o que os amalequitas haviam tirado, e libertou Davi, a sua família e a família de seus homens, aleluias, louvado seja o Senhor. Igreja do Senhor, Deus, através dessa palavra profética, no término dessa ministração, Ele está falando ao meu e ao seu coração, dizendo-nos que o lugar da minha e da sua família não é no cativeiro do inimigo. Igreja do Senhor Deus, através dessa palavra profética, no término dessa ministração, Ele está falando ao meu e ao seu coração, dizendo-nos que o lugar da minha e da sua família não é nas mãos do diabo. O que Deus está falando conosco pela sua palavra, através da vida de Davi essa noite, e eu quero profetizar para a sua vida, é que o lugar das nossas famílias, igreja, é no resplandecer da luz de Cristo Jesus. O lugar das nossas famílias é na casa do Senhor, é na presença do Senhor, é servindo ao Senhor, é adorando, é exaltando, é glorificando o nome santo do Senhor. Creia nisso, igreja. Ainda que o pecado ele tenha adentrado o mundo, como nós observamos aqui na introdução da nossa mensagem, ainda que o pecado ele tenha desconfigurado a essência da família, ainda, queridos, que você esteja enfrentando dificuldades para buscar pela sua família, não desanime, fortaleça-se no Senhor, ore ao Senhor, peça as estratégias a Deus, avance neste propósito do resgate pela sua família, que Deus, o Todo-Poderoso, conceberá a salvação, a minha e a sua família, em nome de Jesus. E partindo para a nossa conclusão final, queridos, Deus criou uma família perfeita, cheia de sua graça e de sua bondade. Entretanto, com o passar do tempo, o pecado ele adentrou a humanidade e desconfigurou o propósito ideal de Deus estabelecido para a família na sua criação. Mas pela cruz do Calvário, o Senhor Jesus concebe-nos a sua graça, oferecendo-nos as estratégias necessárias para restaurarmos as nossas famílias das trevas e trazê-las para a luz que é Cristo Jesus. E assim como foi com Davi,
Se prontifique, igreja, a salvar a sua família. Assim como Davi, queridos, se coloque de pé. Se coloque, queridos, em prontidão para lutar pela sua família. Lute pela sua família. Não olhe para as dificuldades, ore ao Senhor. Fortaleça o Senhor, use das estratégias do Senhor. E o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele livrará as nossas famílias das mãos do inimigo. Aleluia, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade.